A paz do Senhor Jesus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de estudo bíblico nessa sexta-feira. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20, livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, né? Livro de Apocalipse, capítulo 20. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma oração, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, pedindo a Deus que Ele nos conceda uma noite abençoada, uma noite repleta do Seu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor meu Deus e amado Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, nesta noite. Engrandecido seja, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, ó Deus. Nós Te bendizemos e Te damos graças. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito com as nossas vidas até aqui e a ajuda que o Senhor tem nos dado até aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor amado, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Pedimos perdão dos nossos pecados e que nessa noite o Teu Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir conforme a Tua palavra e a Tua vontade, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus amados, abram as Bíblias em Apocalipse capítulo 20, na semana passada, na sexta-feira passada, nosso pastor Gedeon, ele esteve nos ensinando acerca da escatologia e onde a escatologia se posiciona, né? Em que momento que entra o estudo da escatologia na teologia. Então, nós vimos que a escatologia faz parte da teologia sistemática. E hoje nós vamos conversar um pouco acerca da primeira ressurreição. O nosso tema de hoje, o nosso tema do estudo dessa noite é sobre a primeira ressurreição. Nós estamos estudando sobre o milênio e no milênio nós vamos tratar acerca da primeira ressurreição. Abram as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. O capítulo 20 fala sobre o milênio, né? Ou seja, os 1000 anos do reinado de Jesus Cristo aqui na terra. E no versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Repitam comigo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Repitam comigo mais uma vez: primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Mais uma vez: primeira ressurreição. Glória a Jesus. A palavra continua dizendo: sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele durante 1000 anos. Essa palavra, esse texto é muito interessante, muito importante para as nossas vidas, e neste texto declara sobre os 1000 anos do reinado do Senhor. Nós temos esse termo, né? Nós já falamos isso, esse termo do versículo 1 ao versículo 7, ele é repetido 6 vezes, ou seja, não é de uma forma, né, qualquer que Jesus Cristo, falando com João, repete esse termo por 6 vezes, do versículo 1 ao 7. A palavra 1000 anos, ela é repetida 6 vezes, ou seja, Jesus Cristo está determinando um período de tempo na história da humanidade.
E este período de tempo diz respeito ao reinado de Jesus Cristo aqui na terra. Nós temos aqui mostrando claramente que Jesus Cristo vai reinar, vai governar essa terra por um período de 1000 anos. E aí surge uma pergunta, né? Toda vez que a gente estuda ou fala ou lê acerca do milênio, uma grande pergunta surge: quem vai reinar com Cristo durante o milênio? Quem vai reinar com Cristo durante o milênio? Né? Toda vez que a gente se depara com esse texto, se depara com o assunto, com o termo 1000 anos, ou milênio, reinado milenar de Jesus Cristo, essa pergunta aparece: quem é que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? E o versículo 6, que nós acabamos de ler, ele traz uma resposta. Ele nos mostra a resposta. No versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, para a pergunta que nós acabamos de fazer, quem é que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? A resposta está no versículo 6 de Apocalipse 20. Os que fizerem parte da primeira ressurreição. Da primeira ressurreição. E eu gostaria agora de ir com os irmãos para o Evangelho de João, e enquanto nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho de João, vou pedir meu amado para poder colocar ali o slide, para acompanharmos também, juntamente com o slide, o texto, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Nós tivemos lá em Apocalipse a palavra falando que os que são da primeira ressurreição vão reinar durante 1000 anos com Cristo. E agora nós vamos ver quem é este povo que faz parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição, perdão, meus amados, esqueci de desligar o celular. Apocalipse capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Repetindo, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então nós vemos aqui neste texto do Evangelho de João que existem duas ressurreições. Existem duas ressurreições. Existe uma ressurreição do qual quem fizer parte dela ressuscita para vida. E existe uma segunda ressurreição que quem faz parte dela ressuscita para condenação. Então nós temos duas ressurreições, conforme o texto. Esse texto do Evangelho de João, ele está trazendo acerca de Jesus Cristo, que Jesus Cristo está demonstrando que ele tem o poder que o Pai tem de dar a vida. Jesus Cristo tem o poder de dar a vida. Assim como o Pai tem o poder de dar a vida, Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele também tem o poder de dar a vida. E aqui no versículo 29, o Senhor está falando: os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. Primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição diz: e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação.
Então o texto mostra claramente que existem duas ressurreições. Existe a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Nós não estamos falando das ressurreições que ocorreram no passado. As ressurreições, por exemplo, que ocorreu lá no Antigo Testamento, né? Nem tampouco as ressurreições que ocorreram no Novo Testamento, quando Jesus Cristo ressuscitou mortos, quando os apóstolos ressuscitaram mortos. Mas aqui nós estamos trazendo sobre uma ressurreição diferente. E Jesus Cristo está falando neste texto que existem duas ressurreições. Existe uma ressurreição que é para a vida e uma ressurreição que é para a condenação. E o que diferencia uma da outra? A palavra diz bem claro que os que fizerem bem vai ressuscitar para vida. Mas os que fizerem mal, de maldade, a ressurreição é para condenação. Então essas duas ressurreições dependem do que nós fazemos aqui nessa terra. E lá em Apocalipse, complementando este texto do Evangelho de João, em Apocalipse 20, versículo 6, diz que bem-aventurado e santos são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? É a ressurreição para a vida. Conforme o texto do Evangelho de João, a primeira ressurreição é a ressurreição para a vida. E por isso que lá em Apocalipse diz, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não há poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então existe um grupo de pessoas que fazem parte, ou que faz parte da primeira ressurreição. E aí, nós entendemos que existem duas ressurreições. Existe a ressurreição para a vida e existe a ressurreição para a condenação. A primeira ressurreição é a ressurreição para a vida e a segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. Certo? E aí a Bíblia fala, quem é que vai reinar com Cristo? Quem vai reinar com Cristo? Apocalipse 20, versículo 6. Quem vai reinar com Cristo? Os que fizeram parte de qual ressurreição? Da primeira ou da segunda ressurreição? Da primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6 é muito claro e diz, bem-aventurados e santos que fazem parte da primeira ressurreição. Esses que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, conforme está no Evangelho de João, os que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, esses vão reinar com Cristo. Esses é que vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Esses é que vão reinar com Cristo durante o milênio. Então é bem-aventurado, é abençoado, é santo, todos aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Por isso que a palavra diz, você é bem-aventurado. Se você faz parte da primeira ressurreição, você é bem-aventurado, você é abençoado. Você é uma pessoa que deve estar alegre, você é uma pessoa que deve estar feliz, você é uma pessoa que deve glorificar o nome do Senhor, você é uma pessoa que deve se gloriar no Senhor, se alegrar na presença de Deus, porque você faz parte da primeira ressurreição, da ressurreição para a vida, da ressurreição que é para aqueles que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então quem faz parte da primeira ressurreição, esses recebem a dádiva de reinar com Cristo e de ser sacerdotes do nosso Deus Altíssimo durante o milênio. E aí, meus amados, surge mais 3 perguntas. A gente agora
entender um pouco acerca da primeira ressurreição, que tem uma diferença. Existe a primeira ressurreição e existe uma segunda ressurreição, conforme o texto que nós lemos do Evangelho de João. E que quem faz parte da primeira ressurreição é bem-aventurado. Mas surgem mais 3 perguntas. O que é a primeira ressurreição? Segunda pergunta, quem faz parte dessa primeira ressurreição? Terceira pergunta, em que ordem ocorre a primeira ressurreição? Eu estou tentando passar aqui o item, acho que ele não está avançando. Pode ser que Obrigado, meu querido. Então, para responder a primeira pergunta, quem faz parte da primeira ressurreição? Todos aqueles que receberam o corpo glorificado para viver eternamente. Todos aqueles que receberam o corpo glorificado, né? Então, nós vemos aqui a resposta do primeiro item. A primeira pergunta: o que é a primeira ressurreição? Nós já respondemos, lá de João. Agora vem a segunda pergunta: quem faz parte da primeira ressurreição? A resposta são todos aqueles que receberam o corpo glorificado para viver eternamente. E onde é que nós temos isso, meus amados? Nós temos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios, capítulo 15. O capítulo 15 é onde Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. E aí ele fala: olha, se não há ressurreição dos mortos, não tem porquê a gente fazer o que a gente faz. Não tem porquê, muitas vezes, até padecer, até sofrer pelas coisas que a gente sofre, pela palavra de Deus, por anunciar a Jesus Cristo. Paulo está falando acerca da ressurreição dos mortos. E no versículo, vamos pegar aqui, a partir do versículo 20. Se de fato, porém, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a primeira ressurreição. Pode voltar aqui para mim, meu amado? A primeira ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição? O texto que nós lemos de 1 aos Coríntios, Paulo falando, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele identifica quem faz parte da primeira ressurreição. Ele diz que a primeira pessoa, né, eu falei lá anteriormente, né, a pergunta: quem é que faz parte da primeira ressurreição? Todos aqueles que receberam o corpo glorificado. Repita comigo: todos aqueles que receberam o corpo glorificado. Então, quem faz parte da primeira ressurreição? Todos aqueles que receberam o corpo glorificado. Sabe quem é a primeira pessoa que recebeu o corpo glorificado? A primeira pessoa que recebeu o corpo glorificado se chama Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o primeiro homem a receber o corpo glorificado. Ah, pastor, mas Jesus Cristo era homem. Sim, Jesus Cristo era homem. Mas Jesus Cristo também era Deus. Sim, também Jesus Cristo era Deus. E Jesus Cristo, como homem, ele é o primeiro homem a receber o corpo glorificado. E Paulo chama isso de primícias. Paulo diz que Jesus Cristo é as primícias daqueles que receberam o corpo glorificado. E por que primícias? Lá no Antigo Testamento, na Antiguidade, o povo judeu, eles tinham o costume de levar diante de Deus uma oferta especial. Essa oferta especial se chamava oferta das primícias. Oferta das primícias. E essa oferta especial era quando eles faziam a colheita, faziam a primeira colheita, e aí eles levavam uma oferta especial a Deus daquela primeira colheita. E a primeira coisa que nós vemos aqui é fé. Porque se é da primeira colheita, eles não tinham certeza se iam colher novamente. Eles não tinham certeza se a colheita ia continuar abundante. Mas eles pegam da primeira colheita, daquilo que sai primeiro, e eles levam uma oferta especial a Deus dessa primeira colheita. E essa primeira colheita, por causa da fé que eles tinham e apresentavam diante de Deus, trazia a garantia de que eles iam ter uma colheita abençoada e próspera. Trazia a bênção da promessa de Deus na vida deles, de que aquela oferta, aquela primícia que era colocada diante do Senhor, trazia consigo a promessa e a certeza de que a colheita que viria seria abençoada e seria próspera. Isso era primícias. Por isso que o texto, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve dizendo que Cristo é as primícias da primeira ressurreição, ou seja, Jesus Cristo é a oferta entregue pelo próprio Deus, entregue pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a oferta que foi entregue, e através dessa oferta apresentada a Deus, traz a garantia de uma grande colheita de almas. Aleluia. Quando Jesus Cristo é apresentado a Deus como esta oferta, como a primícia, traz a garantia de uma grande colheita. Por isso que o texto lá em Apocalipse fala que haviam milhares e milhares de pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, aleluia, oh glória a Deus, de todos os cantos da terra, de todos os lugares, milhares e milhares de almas, porque a primícia foi entregue, porque Jesus Cristo, como a oferta das primícias, havia sido apresentada, e essa oferta das primícias traz a garantia de uma grande colheita, aleluia. Então a primeira ressurreição inicia-se por Jesus Cristo, quando Ele ressuscita dentre os mortos. E quando Jesus Cristo ressuscita, porque Ele foi a oferta entregue a Deus, foi a oferta apresentada a Deus, e quando Ele ressuscita dentre os mortos, Ele traz consigo a garantia de que milhares e milhares de pessoas também receberiam a ressurreição dos mortos. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: olha, se eu não acreditasse na ressurreição dos mortos, nada me serviria, não adiantaria de nada, porque se não existisse ressurreição dos mortos, por que nós estaríamos aqui? Mas Jesus Cristo ressuscitou, e essa é a garantia de que nós também iremos ressuscitar. Jesus Cristo recebeu o corpo glorificado, e essa é a garantia de que nós também receberemos um corpo glorificado. Aleluia. Pastor, que corpo glorificado é esse? Nós já demos um estudo acerca disso lá no ano passado, quando nós estudamos o arrebatamento.
Nós não vamos entrar nesse assunto agora, porque não dá tempo, né, meus amados? Mas o corpo glorificado é um corpo perfeito. O corpo glorificado é um corpo que não tem dor, é um corpo que não sofre, é um corpo que é eterno, é um corpo que não experimenta e não vai experimentar mais o pecado. É um corpo totalmente diferente. É um corpo que o Senhor vai nos dar. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala que nós mostramos aqui que o primeiro dessa primeira ressurreição, a primeira pessoa que faz parte da primeira ressurreição se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como primícias, como Paulo fala aqui, como as primícias, ele vem e aí ele traz essa abertura, essa possibilidade de uma grande colheita. E lá em 1 Tessalonicenses, agora Paulo começa a complementar. Pode trazer novamente, meu amado, os slides. Paulo começa a complementar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Pode tirar, meu filho. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Esse é o texto que fala do arrebatamento, né? E esse texto, Paulo fala o seguinte, fala, olha, quando 3 sons foram ouvidos, aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, teremos os nossos corpos, todos nós receberemos um corpo transformado, um novo corpo, que é o corpo glorificado, e iremos subir e encontrar com o Senhor nas alturas, o arrebatamento. Então, a primeira pessoa que recebeu o corpo glorificado, que fez parte da primeira ressurreição, se chama Jesus Cristo, porque ele tem o poder da vida, né? Nós lemos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, que Jesus Cristo tem o poder da vida. E ele, pelo poder que, da mesma forma que o Pai tem, o capítulo 5 vem tratando sobre isso, da mesma forma que o Pai tem o poder da vida, Jesus Cristo também o tem. E aí Jesus Cristo, com esse poder de dar a vida, ele mesmo fala, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus Cristo tem esse poder de dar a vida. E aí ele ressuscita, recebe o corpo glorificado, ele é as primícias. Ele é as primícias porque é a oferta que foi entregue para a garantia da grande colheita. Mas a colheita continua. A colheita não parou em Jesus Cristo. A colheita continua, e a colheita continua lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas alturas. O arrebatamento faz parte da primeira ressurreição. Quem estiver no arrebatamento também está fazendo parte da primeira ressurreição. Então, quando a igreja, quando ouvirmos os 3 sons, trombeta de Deus, o brado de Jesus Cristo, a voz do arcanjo, quando esses 3 sons ecoarem nos céus, nós seremos arrebatados, a igreja do Senhor vai ser arrebatada, vai ser levada ao encontro do Senhor nas alturas. Mas a palavra também fala que os mortos que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Eu costumo dizer que esses aí vão estar primeiro na fila, serão os primeiros na fila. Aquele que morreu com Cristo, aquele que padeceu,
aquele que sofreu, aquele que passou por perseguições, por angústias, por tribulações, aquele que viveu nessa terra, todos aqueles que viveram nessa terra, mas que serviram a Jesus Cristo, que colocaram as suas vidas diante do Senhor. A palavra fala que neste momento, nestes 3 sons, trombeta de Deus, ao soar esses 3 sons, os mortos ressuscitarão primeiro. Aleluia. Por quê? Porque aquele que vive, aquele que reina, aquele que foi o primeiro, aquele que foi a primícia, aquele que foi a oferta, deu-nos a garantia, através da sua ressurreição, deu-nos a garantia da ressurreição dos mortos, a ressurreição para a eternidade. Então os mortos, os que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro. Todos que serviram ao Senhor. Você se lembra de alguém, você conheceu alguém que serviu ao Senhor, que andou nos caminhos do Senhor, mas que de repente chegou um momento que o Senhor recolheu, que a pessoa faleceu, o corpo foi sepultado. A palavra de Deus fala que nesse grande dia do arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro. Oh, glória a Deus! Que palavra abençoada, que palavra. Paulo fala lá no versículo 18, então vocês devem se alegrar, vocês devem se regozijar, e vocês devem consolar uns aos outros com essas palavras, porque são palavras de alegria, são palavras de regozijo, de que os mortos não vão permanecer mortos, mas os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Esses também fazem parte da primeira ressurreição. Todos que forem arrebatados fazem parte da primeira ressurreição. Então nós temos Cristo com a primícia, e nós temos a igreja que serviu ao Senhor, que morreu nessa terra. Aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão no arrebatamento. Mas Paulo complementa que no arrebatamento não é só os mortos. Paulo fala, e nós? Paulo esperava o arrebatamento para os dias dele. Paulo fala, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, teremos o nosso corpo transformado e seremos arrebatados para encontrar com Jesus nas alturas. Glória a Jesus. Receberemos um corpo transformado, receberemos um corpo novo, um corpo totalmente mudado, modificado, preparado para viver a eternidade. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40 diz assim, e há corpos celestes, da mesma forma que há corpos terrestres, há também corpos celestes, e a glória dos celestes, aleluia, corpo glorificado, corpo glorioso, aleluia. E versículo 41 diz assim, uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, mas o nosso corpo receberá essa glória para a eternidade. Corpo glorioso, corpo incorruptível, corpo honrado, porque a palavra diz assim, assim como a ressurreição do morto semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita em corrupção, semeia-se em desonra e ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder, semeia-se o corpo animal e ressuscita o corpo espiritual, aleluia. A ressurreição, a primeira ressurreição, diz respeito a um corpo espiritual, a um corpo imortal, a um corpo glorioso, a um corpo que não tem fraqueza, mas que é ressuscitado em poder, em glória, em honra, em espiritualidade, em santidade. Corpo glorificado. No arrebatamento, também aqueles que morreram com Cristo e os que estiverem vivos no período do arrebatamento também receberão o corpo glorificado e serão arrebatados. Primeiro Jesus Cristo, como primícias, como a garantia da grande colheita. Depois do arrebatamento, para por aí, pastor? Não.
Pode abrir novamente aí para nós o slide, meu querido? Não para por aí. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e versículo 5, Apocalipse capítulo 9, versículo 13, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala sobre os mártires da grande tribulação. Os mártires da grande tribulação. Pode tirar, meu querido? Os mártires da grande tribulação. Então nós tivemos primeiro Jesus Cristo, em primeiro lugar, né, nessa ordem, viu, meus amados? Essa é a ordem. Em primeiro lugar, Jesus Cristo. É o primeiro da primeira ressurreição. Em segundo lugar, os que são arrebatados. Os que serão arrebatados. Nós que seremos arrebatados. Vamos falar assim? Nós que seremos arrebatados. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar neste momento, assim como Paulo também falou, né? Assim como Paulo falou, nós que estivermos, então nós que seremos arrebatados, amém? Então nós que seremos arrebatados. E agora, em terceiro, nessa ordem, em primeiro lugar, Jesus Cristo como primícia, em segundo lugar, os que serão arrebatados, em terceiro lugar, os mártires da grande tribulação. E sempre me perguntam, sempre, toda vez que eu falo do arrebatamento, falo da grande tribulação, sempre me perguntam, pastor, vai ter salvação na grande tribulação? As pessoas sempre querem saber se vai ter salvação, e eu costumo dizer, olha, sempre que houver humanidade, ou sempre quando existir humanidade na terra, enquanto houver humanidade na terra, sempre há oferta de salvação. Então, na grande tribulação não é diferente, porque vai existir humanidade na terra, então tem oferta de salvação. Só que a salvação nesse período vai ser diferente. Nós hoje vivemos na graça. E glória a Deus porque vivemos no período da graça. Mas o período da grande tribulação, até para a salvação, vai ser tribulado. Até para ser salvo vai ser atribulado, não vai ser fácil. Mas ainda na grande tribulação, tem pessoas que vão se converter, tem pessoas que vão entregar suas vidas a Jesus Cristo, tem pessoas que vão confessar a Jesus Cristo. Mas ao confessar a Jesus Cristo e a não negar a Jesus Cristo, a palavra fala que eles serão mortos e mortos degolados, decapitados. Então, para receber salvação durante a grande tribulação, vai precisar ser decapitado, degolado. Não é fácil. Ou nega Jesus, ou morre. E aí, esses são chamados de mártires. E à medida que eles vão morrendo, o que acontece, pastor Cristiano? À medida que eles vão morrendo, o texto em Apocalipse fala que eles vão sendo, as almas vão sendo guardadas debaixo do altar. E esse altar, eu imagino que seja o altar onde fica a taça, ou a jarra, ou o vaso, né? O vaso que contém as orações, o vaso de ouro que contém as orações. Porque tem uma parte no texto que fala sobre as orações. E que essas almas, ou seja, à medida que essas pessoas, durante a grande tribulação, vão morrendo, elas vão ficando neste local. E essas almas perguntam em que momento que elas vão ressuscitar. E a resposta é, vocês esperem mais um pouco, até que se complete o número total dos salvos. Esse número total dos salvos é os salvos durante a grande tribulação, não é o período todo de salvação, é o período da grande tribulação. Então, o período da grande tribulação, aqueles que vão morrendo salvos, que aceitaram Jesus, que professaram a Jesus, que não negaram Jesus nem a sua palavra, eles vão morrendo, e à medida que eles vão morrendo, as suas almas vão sendo guardadas num local chamado altar.
Essas almas vão sendo reunidas debaixo do altar, e eu imagino que esse altar seja o altar onde fica o vaso de ouro com as orações. E aí eles perguntam, quando eles vão ressuscitar, e vem a palavra de que eles precisam aguardar até que aquele número se complete. E quando é que esse número se completa? Apocalipse, capítulo 20, texto que nós lemos. Apocalipse, capítulo 20, que é o texto que fala acerca, versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Que diz assim: vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar. E agora, olha só, essa parte aqui. Primeiro ele viu tronos, e viu que os assentaram sobre ele foi-lhe dado o poder de julgar. Ponto. E vi as almas daqueles que foram, o quê? Degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Que pessoas são essas? São as pessoas que foram degoladas durante o período da grande tribulação. Todo o período da grande tribulação, aqueles que confessarem a Jesus Cristo, aqueles que receberem a Jesus Cristo, aqueles que não negarem a Jesus Cristo, conforme o texto diz aqui, foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Que período é esse? Esse é o período em que está governando o anticristo. O período da besta, o período do falso profeta, o período do anticristo, que é o período da grande tribulação. O período que as pessoas recebem um sinal, né? Recebem o sinal na testa e nas mãos. E a ordem durante a grande tribulação é de adoração à besta, é de adoração a Satanás, é de adoração ao anticristo, é de adoração a tudo que é contrário a Deus. Então, neste período da grande tribulação, a adoração não é a Deus. Hoje nós optamos, por adorar a Deus. Hoje nós temos a escolha de adorar a Deus. E nós podemos ainda, graças a Deus por isso, nós podemos ainda adorar a Deus livremente no nosso país. Nós podemos caminhar para a igreja, nós podemos nos reunir, nós podemos nos ajuntar, nós podemos glorificar o Senhor, nós podemos cantar louvores, nós podemos engrandecer o Senhor, nós podemos engrandecer a Deus na igreja, nós podemos engrandecer o Senhor em casa, nós podemos engrandecer o Senhor no trabalho, com a nossa forma de trabalhar, nós podemos engrandecer ao Senhor no caminho do trabalho. Eu faço uma jornada longa para o trabalho todos os dias, eu costumo ir glorificando ao Senhor, cantando, às vezes orando, às vezes falando com Deus, às vezes pedindo alguma coisa ao Senhor. Glória ao Senhor, glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, meu amado. Então é um costume, e nós temos essa liberdade de adorar o Senhor, mas durante a grande tribulação, a adoração não pode ser dada a Deus, a adoração deve ser dada à besta. E aquele que se opõe à adoração à besta e começa a adorar a Jesus Cristo, e começa a glorificar a Deus, e começa a dar testemunho de Jesus Cristo, e começa a testificar da palavra de Deus, esses, além de serem perseguidos, eles são mortos durante a grande tribulação. E esses são chamados de mártires. Então, durante todo o período da grande tribulação, milhares de pessoas vão sendo mortas por causa do nome do Senhor Jesus e por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E aí, chega um momento em que essas pessoas, elas também
ressuscitam. Elas também irão ressuscitar. Lembram lá que eu falei, nos textos de Apocalipse, se vocês depois, eu vou pedir o nosso amado depois novamente para colocar ali os textos, né, para que os irmãos possam anotar, mas aqui fala no versículo 4, eles quem? Esses que não adoraram a besta durante a grande tribulação, que não deixaram o teu sinal na testa nem nas mãos, eles reviveram e também reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, primeiro da primeira ressurreição, Jesus Cristo. Nessa ordem. Primeira ressurreição, Cristo. Depois, os mortos no arrebatamento. Depois, nós que estivermos vivos também no arrebatamento. Então, tanto os mortos quanto nós estivermos vivos no arrebatamento. Então, primeiro, Cristo. Segundo, no arrebatamento. Terceiro, os mártires. Todo esse grupo faz parte da primeira ressurreição. E aí, meus amados, aí agora a gente entende o versículo 6. Olha agora o que diz o versículo 6. Agora a gente começa a entender o versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então Jesus Cristo é o rei, e aí juntamente com Cristo vem aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, os que foram arrebatados, tanto os mortos quanto os vivos, que foram para o arrebatamento, e depois também os mártires da grande tribulação. Todos esses vão reinar com Cristo durante os 1000 anos. Amém? Vocês entenderam? Eu vou pedir meu amado ali para colocar o texto novamente, só para a gente lembrar os textos que nós vimos, né? Opa, perdão, deixa eu ver aqui. Então, o que é a primeira ressurreição? Nós vimos a primeira ressurreição, é a ressurreição para vida. Ou seja, na multidão dos mortos, alguns vão ressuscitar primeiro. Está lá em João capítulo 5, versículo 29. Quando Jesus Cristo fala que ele tem poder de dar a vida. E aí Jesus Cristo fala, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então tem duas ressurreições. Existe a ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição, e existe a ressurreição para a condenação, que é a segunda ressurreição. Eu quero fazer parte da primeira ressurreição, amém? Vocês querem fazer parte da primeira ressurreição? Glória a Jesus. Então, os que fizerem bem, ressurreição para a vida, a primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, ressurreição para a condenação. E aí nós vimos, quem faz parte da primeira ressurreição? Todos os que receberam o corpo glorificado. Nós vimos em 1 Coríntios capítulo 15. E aí, qual é a ordem da primeira ressurreição? Só recapitulando, viu? Qual é a ordem da primeira ressurreição? Em que ordem acontece a primeira ressurreição? Primeiro Cristo como as primícias do que dormem. Nós vimos por que Paulo chama Jesus Cristo de primícias, né? Primícias, ele compara com as ofertas das primícias, tá certo? Então, as primícias. E aí, que traz a garantia de uma colheita, de uma grande colheita abençoada. Então, Jesus Cristo é o primeiro que recebe o corpo glorificado. Amém? Sabe aqueles momentos, olha, Jesus Cristo está num canto, está num determinado local, e aí, de repente, ele aparece em outro, depois que ele ressuscita. Jesus Cristo, de repente, está no caminho de Emaús, com 2 discípulos. De repente, ele aparece no meio dos discípulos. Os discípulos estão reunidos, né? Estão reunidos ali um grupo, está tudo fechado, janela fechada, porta fechada, e a palavra fala que Jesus Cristo aparece, Jesus Cristo surge entre eles.
Isso é um corpo glorificado, né? Jesus Cristo, ele é assunto aos céus, depois de passar 40 dias com os discípulos, depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus. Isso é o corpo glorificado, tá certo? Então, corpo glorificado. Pode voltar, meu amado, de novo nos slides. Então, primeiro Jesus Cristo, depois do arrebatamento, tanto os que morreram servindo a Jesus Cristo, que vão ressuscitar primeiro, e os que estiverem, os crentes que estiverem vivos durante o arrebatamento. Por último, os mártires da grande tribulação. Aí os textos, nós temos os textos sobre Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre os mártires da grande tribulação, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, capítulo 8, versículo 3 e 5, capítulo 9, versículo 13, capítulo 20, versículo 4, que nós acabamos de ler. E aí nós complementamos com o versículo 6, e o que acontece com os que fazem parte da primeira ressurreição. Pode voltar para mim. E os que fazem parte da primeira ressurreição vão ter o privilégio, a honra, a alegria de reinar com Cristo. E serão sacerdotes do Deus Altíssimo e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, grandes bênçãos o Senhor tem para nós também no reinado milenar de Jesus Cristo aqui na terra. É uma garantia da palavra de Deus. Jesus, ele tem uma série de coisas para acontecer, mas uma delas também é o reinado de Cristo durante 1000 anos. E neste reinado, durante 1000 anos, os servos dele, nós que tivemos parte da primeira ressurreição, nós também iremos reinar com Cristo nesse período de 1000 anos. Amém, meus amados? Vocês entenderam? Glória a Jesus. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos ainda alguns minutinhos. Vocês entenderam o que é a primeira ressurreição? Pastor, agora eu quero saber o que é a segunda ressurreição. Só lá mais na frente. Mas vocês entenderam direitinho o que é a primeira ressurreição? Amém? Então, quem é que faz parte da primeira ressurreição? Jesus Cristo, como primícia, todos do arrebatamento e aqueles, os mártires da grande tribulação. Todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Tem alguém que veio trazer o seu dízimo nessa noite? Se tiver, vem à frente. Nós vamos orar neste momento. Se tiver alguém também que tiver entregado o dízimo pelo Pix ou por conta bancária, depósito bancário, nós também vamos orar neste momento. Vamos apresentar essas vidas diante do Senhor. Quem tiver ofertado também, vamos colocar diante do Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Senhor, por todas as coisas e te bendizemos. Te bendizemos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que contribuem com a Tua obra. Senhor amado, com aqueles que têm trazido, têm apresentado a Ti os seus dízimos e as suas ofertas. Pai amado, que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um e que as Tuas promessas se cumpram na vida de cada um. Senhor, meu Deus, que Tu possas abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre maneira, Senhor, meu Deus, e que Tua bênção seja direcionada para a vida dos Teus filhos. Senhor, meu Deus, que também eles possam receber em abundância, Senhor amado, em multiplicada, Senhor amado, tudo aquilo que eles têm trazido diante do Teu altar, tudo aquilo que eles têm apresentado diante de Ti. Que o Senhor abençoe a vida de cada um neste momento, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que são dizimistas e ofertantes, que o Senhor te abençoe nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos deu, por este momento, por este privilégio. Eu agradeço ao pastor Gedeon Júnior, agradeço à igreja, por mais uma vez estar aqui neste momento, trazendo este estudo sobre a primeira ressurreição. Deus querido, sim, está certo.
Inclusive minha filha adoeceu esses dias, né, por causa dessa mudança de clima. Mudou o clima, criança, idosos, todo mundo. Os hospitais ficam cheios, né? Então vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos nossos irmãos que tem alguns que já estão viajando, né? E alguns vão viajar amanhã, se não me engano. Vão viajar daqui a pouco. Vão para Bahia. Vão lá para a Bahia. Então vamos primeiro orar pelos enfermos, depois nós vamos orar pelos nossos irmãos que vão fazer essa viagem, né? Senhor meu Deus, querido Pai, Pai maravilhoso, Deus de maravilhas, Tu és Senhor da vida, Tu és aquele que dá saúde, Tu és o médico dos médicos. Senhor meu Deus, neste momento agora então, nós intercedemos, ó Pai, por todos que estão enfermos. Senhor amado, aqueles que estão enfermos, ou enfermidades que ocorreram agora recentemente, por causa dessa mudança de clima em Brasília, ou aqueles, ó Pai amado, que já vem enfrentando enfermidades atrás de enfermidades. Senhor meu Deus, nós colocamos a cada um agora diante de Ti, e nós clamamos e ministramos a cura em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te visitar agora onde você estiver. Onde você estiver, o Senhor te visita agora nessa enfermidade. Que o Senhor possa tocar nessa enfermidade agora e trazer a cura em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda enfermidade, toda doença, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós repreendemos. Nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer a cura. Tu és a nossa cura, Senhor. Tu és a nossa cura, Senhor Jesus. Tu és a nossa cura, Senhor Jesus. E nós ministramos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora nós vamos orar também pelos nossos irmãos que vão viajar daqui a pouquinho, né? Se não me engano, tem alguns que já parece que já viajaram. Nossos irmãos vão viajar uma caravana para a Bahia, né? Que o nosso Deus possa abençoar o estado da Bahia. Em nome do Senhor Jesus, nossos irmãos estão nessa caravana para a Bahia, que o Senhor possa guardar a cada um dos nossos irmãos, amém? Senhor meu Deus, ó Pai querido, os Teus filhos agora estão reunindo e preparando para esta viagem. Pai querido, aqueles que já foram, que o Senhor possa conduzi-los, fazer chegarem ali na Tua bênção, debaixo da Tua onipotente mão, na Tua graça, no Teu poder, na Tua ajuda, Senhor amado. Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe também este grupo, essa caravana que está saindo daqui, Senhor amado, ainda nesta noite. Pai querido, que o Senhor possa levar em paz, guardados em Ti. Senhor meu Deus, que o Senhor possa repreender todo acidente, que nenhum acidente venha ocorrer, ó Pai, nessa estrada. Senhor meu Deus, protege os Teus filhos, guarda os Teus filhos. Leva e traz de volta, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. E Senhor meu Deus, esse congresso abençoado, que vai haver ali, Senhor, no estado da Bahia. Senhor meu Deus, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, que o Senhor possa abençoar esta obra ali, ó Pai amado, que grandes milagres possam acontecer. Senhor meu Deus, para a glória do Teu santo nome, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, obrigado pelos que estão assistindo pela live. Que o Senhor, amado, pela Tua palavra, que o Senhor possa ter trazido conhecimento e através do Teu Espírito Santo, possamos ser convencidos de que nós fazemos parte da primeira ressurreição e que, Senhor amado, nós reinaremos contigo no reinado de 1000 anos. Senhor meu Deus, que esta bênção alcance o entendimento, a mente e o coração de cada um dos Teus filhos. Nós agradecemos por tudo nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Estenda as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Todos digam comigo, amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.